Oi pessoal, no vídeo de hoje de português nós vamos estar falando sobre a conjugação dos verbos no modo subjuntivo. Só que antes de falar deles, desse modo, a gente vai entender o que são os verbos. Os verbos são palavras que indicam ações, fenômenos da natureza, o estado dos seres vivos, Como, por exemplo, respeitar, ler, falar, escrever, chover, que é um fenômeno da natureza, nevar, amar, brincar, sorrir. Então, nos modos verbais, a gente pode ter aí 3 diferentes tipos. O indicativo, que indica fato, certeza, que a gente já tem aí no canal publicado. Agora a gente vai estar falando sobre o modo subjuntivo, conjugando o verbo aí, e que na maioria das vezes quer passar o sentido de indica, hipótese, possibilidades. E depois, mais para frente, a gente vai estar falando sobre o imperativo, que indica ordem, um pedido, conselhos. Neste caso, o tempo verbal, que é o modo subjuntivo, ele é dividido em presente, pretérito imperfeito e futuro. São 3, presente, pretérito imperfeito e futuro. E aí o modo subjuntivo, ele indica dúvida, hipóteses, possibilidades, incertezas, desejos. E quando é que ele indica isso? Quando eu estiver no modo subjuntivo falando de um presente, eu começo a perceber que o verbo indica um fato incerto, que talvez se realize. Ou quando eu quero expressar um desejo, uma necessidade, até mesmo uma vontade, que é o exemplo que a gente está dando aí. É preciso que, Então, é uma necessidade, é preciso que você informe, olha o verbo aí no modo subjuntivo, informe sobre o assunto. Quando eu estou relacionando o modo subjuntivo no pretérito imperfeito, é quando ele indica um fato incerto e que ocorreria dependendo de uma outra condição. Que condição? Olha o exemplo aí. Se ela tivesse saído, ela teria conhecido Paulo. Se não, não. É uma condição. Se ela tivesse saído, ela teria conhecido Paulo, Então, muitas das vezes, o pretérito imperfeito, o verbo, ele é conjugado assim, desta forma. Tivesse, fizesse, E vem geralmente acompanhado dessa palavra se, mas nem sempre. Tem que olhar o verbo como ele está conjugado. E sempre depois, na outra condição, vem se tivesse, se fizesse, se falasse, ele teria, ele faria, Então, vem nessa casadinha aí de verbos. Já o futuro indica a possibilidade de um fato ocorrer no futuro. Olha o exemplo. Quando ele pedir ajuda, as coisas vão melhorar. Então, olha só. Quando, geralmente, a palavra que indica aí, no modo subjuntivo, no futuro, aparece essa palavra quando, E o verbo, na maioria das vezes, vem dessa forma, conjugado, pedir, Pedir, sorrir, falar, Então, quando ela falar, as coisas vão fluir ou fluirão, Então, a segunda parte da frase, ela vem já no futuro. Mas olha só, não é sempre que aparece a palavra quando. Pode aparecer a palavra se, como no pretérito imperfeito, Se estiver disponível, faremos a reunião. E como eu diferencio o pretérito imperfeito do futuro? Exatamente por causa disso. Ambos começam com aquela palavrinha se. Só que no pretérito imperfeito, o verbo vem conjugado no passado, Então, no pretérito, tivesse, fizesse, falasse. Já no futuro, se estiver, se falar, Então, o verbo, ele vem numa outra conjugação, tá bom? E é isso, pessoal. Eu espero que tenham tido um bom estudo, que deixem seu like e nos acompanhem nos canais. E até o próximo vídeo.